Muito boa tarde. Olha só que tá começando aqui o Entre Falar. Que é isso? Ah, você tá... Chama todo mundo pra sala, gente. Olha, só chega me arrepiar. Olha, que é isso, cara? arrepia aqui, ó, essa pessoa aqui. Boa que tarde, é cara. isso? Olha a minha almofada separada. Gente, que carinho com esse programa, meus queridos. Ele já aí, põe ó. o pé, que já põe Eu o já pé em gosto. cima. Ó, Não, já. ó. Sabe que agora esse negócio do coronavírus aí tem que tirar sapato, tem que passar um álcool, tem que pôr uma máscara, um negócio. Tem tudo até aí pra lavar o entrar pé, na porque eu casa tive da que, pessoa. tive que trabalhar com chulé, essas coisas, pra poder vencer esse negócio que é meio tóxico. É tóxico. Olha, por exemplo, hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Nós vamos falar sobre famílias tóxicas. Gente, Que isso? será que a gente vai falar mesmo? Não, nós Que estamos mexe aqui com pra a falar. Não, gente. nós estamos aqui pra falar, não quero saber. Isso aí, Gente, nós é vamos aquela falar. pessoa que complica. Sabe quando você tá perto, assim, parece que você falta ar, assim, quer sair, sufoca. Mas é que parece que não combina essas duas palavras, não combinam, né? Porque Família- família é algo assim mais acolhedor, é uma rede de apoio, né? Tem a ver com outra situação. Agora, quando a gente une a palavra família com tóxico, parece que, ué, Eu já sei. algum problema Já sei, aconteceu Carol. ali naquela família. O nosso repórter... Não dá pra ficar ali. O nosso repórter, Lucas, ele Ah. tem um vídeo que vai nos dar uma base para entendermos Explicar isso. o conceito. Com certeza. Perfeito, roda o VT. Fazendo uma pesquisa simples aqui, até mesmo rápida, eu entendo que, abre aspas, toxicidade ou toxidez é a qualidade que caracteriza o grau de qualquer substância nociva para um organismo vivo. Por exemplo, como um veneno ou uma toxina produzida por um agente microbiano. Fecho aspas. Deu para entender que é um assunto sério e que suas consequências podem sim ser irreversíveis. Mas e quando essa toxicidade não está diretamente ligada a uma tal substância e sim a um ser? Uma pessoa que pode estar bem próxima a você. Primos, os tios ou então alguma tia. Agora nem dá para imaginar mais os avós, os vizinhos ou então algum amigo. Ou até mesmo os pais. Ou seja, aqueles que sempre estão ao seu lado. Que quando você precisa de algo, acaba sendo a eles os mais fáceis de recorrer. Na verdade, deveria ser assim, mas não é a realidade de todos. E se pontuar, colocar no papel, são muitas ações que levam a família a ser tóxica. Você pode até mesmo estar entre elas e nem perceber, porque na sua cabeça tudo aquilo é normal, é comum. Só que não é. Atitudes que você nem imaginava, mas que levam a isso. E é exatamente sobre isso que vamos falar no programa de hoje. Seríssimo, Carol, né? Seríssimo o assunto de hoje. Nós vamos falar sobre as famílias tóxicas, porque nem sempre a gente tem, né, Cris, a família como um local de acolhimento, um local onde você pode se abrir, né, abraçar, ser abraçado, ser acolhido. Mas hoje nós vamos dar esperança para você. Nós temos aqui uma especialista, um convidado especial que lida com jovens, todo tipo, né, de situações também para compartilhar. E nós vamos aprender, porque o que mais me chamou a atenção ali com o Lucas é que às vezes a pessoa pode estar inserida dentro dessa toxicidade ali e nem mesmo saber, achar que é normal, Carol. E você acha que a gente vai conversar aqui entre nós que não estamos nessa realidade? Não. Nós chamamos reforço. Tem uma psicanalista, ela já esteve aqui, vai falar pra gente da história dela, da família dela. Gente. E de como muitas vezes você pode achar que não, mas a própria mãe, por exemplo, pode ser uma figura tóxica dentro da família. A própria mãe. E ela vai abrir o jogo. E se você quiser participar, já a gente vai dar oportunidade para você pegar o telefone, pegar o zap aí, abrir o coração, porque hoje é dia de terapia aqui. É hoje dia de terapia, pode abrir o coração, pode falar, mas você sabe, a gente começa sempre o programa com informação. Roda a vinheta. Entre Família começa agora com informação e você sabe como é que estão aí as voltas às aulas na França? É legal para a gente saber como é que eles estão lidando aí com o avanço do coronavírus. Olha, a França fechou mais de 80 escolas desde o início do ano letivo, que foi retomado há 15 dias devido à detecção aí de novos casos do coronavírus. O ministro da Saúde, Jean Michel, ele destacou que o fechamento dessas unidades representa apenas uma pequena fração das escolas, das 60 mil escolas em toda a França, e disse que o início do ano letivo é o melhor possível dada a atual crise de saúde. Aulas presenciais também foram suspensas em algumas universidades nos últimos dias, também devido à detecção aí de alguns casos
de contágio, né? No Sudeste, por exemplo, a Universidade de Montpellier, ela anunciou a suspensão das aulas da Faculdade de Medicina. A Universidade de Rennes também, que fica no oeste da França, suspendeu as aulas para estudantes de medicina do 2º e 3º ano esta semana agora, viu? Após testes positivos. Para você ter uma ideia, o governo colocou 82 dos 101 departamentos do país em alerta vermelho. E cidades como Bordeaux, que fica ali no sudeste, e Marselha, que fica no sudoeste, desculpa, eu errei, a primeira é sudoeste, e Marselha fica no sudeste, aumentaram as restrições esta semana, especialmente em termos de reuniões públicas e visita a asilos, já que esse local está aí com pessoas que estão aí em grande risco aí deste contágio. Como está acontecendo as coisas ali na França, vamos observar o que está acontecendo no mundo para a gente entender como reagir aqui no Brasil. Mas olha, quando a gente aprende, né? Como a gente aprende por observação, mas a gente também aprende quando a gente conta e compartilha as nossas experiências. Hoje nós vamos falar sobre famílias tóxicas e eu espero que você compartilhe a sua experiência com a gente. Vou passar um número daqui a pouquinho aqui. Bora para o intervalo? É rapidinho, voltamos já já. De volta aqui com Entre Família, hoje falando sobre famílias tóxicas e... Mas o que é isso aí, Cris? Isso aqui, na verdade, isso aqui é um pedido de desculpas para o Brasil. Ontem a Carol estava vestindo na 3, esta blusa aqui, né, essa blusa ela estava vestindo, e eu achei, né, com a minha infantilidade, parecido com a cortina. Eu brinquei. Cortinas. E a nossa convidada, especialista de hoje, estava aqui ontem, que o esposo dela estava participando, ela falou, Cris, eu tenho uma blusa parecida. Essa blusa aí que você falou aí, que parece uma cortina, eu tenho. Eu tenho. E hoje, eu encontrei ela no camarim, ali, né? E ela falou, Cris, eu ia usar, mas eu fiquei com medo. De você falar uma coisa. Exatamente. Eu disse, não. E eu, inclusive, compartilhei com ela que várias pessoas no meu Instagram falavam, Cris, não fala assim com a Carol. Também mandaram. Não fala assim com a Carol no meu Instagram. Então, veio dizer aqui que essa blusa é uma blusa muito linda. Tá? Estou me regenerando. Sabe tudo de moda. Tá? Eu sei tudo de moda. Ele tá brincando, gente. Não leva a Brincadeira. Ele não sabe nada de moda e tá brincando aqui. E um parabéns aí ao Camarim aí, que me veste muito bem, que escolhe as minhas roupas. A gente tem uma briga de irmãos aqui, que de vez em quando ela nem vai... Ela já falou sobre essa... Não, hoje... às vezes a nossa brincadeira não chega aqui no ao vivo. Isso. Essa roupa mesmo que a Carol já falou aqui, ela falou que eu sou parecida com uma pessoa aí e tal. E eu nem vou falar qual. Deixa eu falar. Essa coisa de irmão aqui. Mas sabe uma coisa que eu não deixo passar? É a sua interação, deixo passar. Manda para o nosso programa. Por acaso, você aí, olha, de casa, você convive num ambiente tóxico dentro da família? Gente, vamos abrir o coração? Fala. Conta pra gente. Se caso você não quiser se identificar, não tem problema algum. Coloca anônimo. A ideia é que os especialistas e convidados possam ajudar você. DDD 12 9 8315-0249. Manda pra gente, a gente quer ajudar, inclusive quer entender um pouquinho desse processo. Né? Se a pessoa, não, quero dicas, não sei o quê, mas não quero falar, imagina, meu marido tá ouvindo, assistindo, minha família aqui e tal, faz o quê? Manda, olha, fala anônimo e coloca até nome de personagem. Juquinha fala comigo todos os dias, não tem problema. Minha vizinha Zezé e tal. Importante é a situação, porque aqui, ó, claro, não existe fórmula milagrosa. Nada de receita. Mas existe um entendimento da sua situação. Muito bem. Bora lá apresentar. Bora lá. O time hoje cresceu, hein? Nossa, nós estamos com um time reforçado, Cris. Ela que... Pessoas importantíssimas. E falando sério, tem gente em casa, acha que ela realmente trouxe essa blusa para brincar com a gente. Ela trouxe, é verdade. Ontem a gente brincou desse quesito e ela trouxe a blusa aqui realmente. Então fiz questão de trazer para ela brincar aqui junto com a nossa família. Agora, tem vezes, Carol, que esse tipo de comportamento que nós temos, essa amizade de brincar com a blusa, brincar com a roupa, não é tão brincadeira em algumas situações. É tóxico. A pessoa não recebe legal, né? Não recebe legal, né? E aí, então, a gente veio chamar aqui a Luciana Martins, o esposo dela esteve aqui ontem, talentoso também, vai retornar ao nosso programa. Ela que é especialista em relacionamento conjugal. Luciana Martins, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Espero colaborar aí e ajudar de alguma forma. E parabéns pela blusa, tá? Muito linda. E o vestido também, tá bem, ela se veste muito bem. Muito bem. É isso aí. E ela se veste sozinha, no caso eu sou vestida para conseguir. Eu tava falando inclusive com o pessoal do camarim. Se eu visse essa blusa, eu não compraria. Tô olhando assim, parece que não sei, mas aí quando veste fica legal. Você é assim também? Você tem esse problema? Eu não consigo enxergar a beleza. Só depois que eu coloco no corpo. A gente passa reto, né? Passa reto. Eu passo reto, deixo passar, não consigo ver nada. Mas parabéns ao nosso camarim, todo o pessoal aí que nos veste aqui.
E tem gente que fala, olha que bom gosto que tem o Cris. Rapaz, se você soubesse como Imagina! não tem esse bom Imagina! gosto. Não Você tem. vem entrando aqui. Não tem esse bom gosto, não. Não tem. Não tem, não. Mas quem tem bom gosto de estar aqui no programa aqui do Entre Família é o Carlos Campitelli. Ele é líder jovem para a Igreja Adventista para a América do Sul. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, Carol. Bom, Cris, estar aqui com vocês. Vanessa, uma alegria participar do Entre Família. E bom, né? Bom estar aqui juntos nesse dia especial e com esse tema também candente, importante, né? Complexo, forte, né? Muito bom. Porque quando a gente fala de família, a gente não quer falar da nossa família, né? Pode ser que você está vivendo numa realidade de uma família tóxica, mas é complicado, né? Abrir o coração e falar para o outro. Que derá se outras pessoas vierem falar da sua família? Aí o bicho pega mais ainda, né? E outra, é verdade. Eu posso falar do meu irmão, mas parece que vem alguém já... Não, aí... Não, peraí. Não, ele não é tão ruim assim. Colocar defeito aqui em casa... Que isso? E a gente fala, vem cá, vai ciscar no teu ninho. Vai ciscar no teu ninho. Mas hoje a gente vai abrir o coração com todo carinho, viu, gente? Com todo amor e carinho. Não estamos aqui, você... Não, nada de apontar o dedo. Vamos abrir o coração, vamos falar, porque é conversando que a gente aprende a lidar com os desafios, né? Agora, conta pra gente. No início do programa, a gente já teve aqui uma ideia do que são famílias tóxicas, né? O conceito dessa toxicidade. Mas eu queria que você abrisse mais ainda esse conceito para quem está em casa possa entender, né? O que seria essa família tóxica, né? Dá uns exemplos aí para a gente entender. Uma mãe tóxica, por exemplo. Eu acho que vale a pena a gente trazer primeiro o conceito do que seria isso, né? E família, relacionamento tóxico, independente de qual linha seja falado, ele é quando você não consegue ter um relacionamento com a pessoa de forma que você tenha limite e controle daquele limite que você colocou. Então, qualquer relação que passa um pouco do limite pode ser considerado relacionamento tóxico ou abusivo. Mas a família, ela já tem um limite mais estreito, exato, né? Com a intimidade, com a liberdade, isso pode ser potencializado, né? Mas a relação tóxica não é somente no âmbito familiar, ela pode ser profissional, né? Em ambiente de amizade, por exemplo. Quem é abusador, ele é abusador em qualquer situação. Ele só precisa de uma brecha, ele só precisa de um ganchinho para ele começar a exercer esse abuso e aí que vai se potencializando com o passar do relacionamento. Agora, Luciana, um exemplo, quando o pessoal de casa fala, tóxico, parece tão... Pesado, não, e outra, pesado. parece que a gente é insensível, que não tem empatia e tal. Até parece que a gente chega nesse resultado na primeira tentativa. A gente vai compreendendo essa questão tóxica porque vai dando uma chance. Vai dando 2, vai dando 3, e aí depois você acaba fazendo um crime contra você mesmo, a sua própria saúde mental. Você não consegue, inclusive, até lidar com a compaixão, porque você está tão perto que você não consegue respirar. Então não é uma insensibilidade com a pessoa, é porque realmente ela é tóxica, né? Sim. A pessoa que tem esse comportamento, acho que vale a gente ressaltar que com certeza na infância ou em algum momento anterior, ela teve um problema que acarretou nela esse lixo emocional. E a forma que ela tem de colocar para fora seria se tratando ou, de fato, jogando na pessoa que ela mais tem vínculo, que no caso aqui do assunto que a gente está falando é no assunto familiar. Então, assim, uma coisa é eu ter intimidade e liberdade, eu consigo ser mais eu com você. Quando a gente tem uma relação que é mais distante, eu mantenho uma pose. Agora, quando a gente está no todo dia, em todos os momentos, a gente consegue ser o eu de verdade. E aí, o que eu sou de verdade traz, não consigo esconder muito tempo, essa minha toxicidade. Muito bem. E agora a Carol tinha falado, inclusive na abertura do nosso programa, que nós teríamos, Carol, uma história de uma filha lidando com a mãe com essa situação. Com certeza, ela já esteve aqui com a gente, novamente está aqui, já está conectada. Tariana Rocha, seja muito bem-vinda aqui ao Entre Família. Ela é psicanalista e produtora de conteúdo digital. Boa tarde, Tudo bem, Tari. meu amor? Tudo bem. Vamos conversar sobre esse assunto? Porque quem está em casa, às vezes não está entendendo, mas o que seria uma família... Pode ser que eu tenha uma família tóxica, mas eu não estou entendendo esse processo. Tari, fala um pouco da sua relação com a sua mãe. Bom,
É difícil esse negócio de entender que o nosso relacionamento com a nossa mãe é tóxico, porque tudo que a nossa mãe faz é interpretado como sendo pelo seu bem e como sendo vindo de uma fonte amorosa dentro dela, né? E a verdade é que quando a gente estuda psicanálise, quando a gente estuda a mente, nós percebemos que, como a sua convidada acabou de falar, a nossa mãe ou o nosso pai passou por algumas questões também na parte da infância e não conseguiu se curar, não conseguiu trabalhar isso. E como ela bem falou, quando a gente tem o nosso lixo mental, lixo emocional, e a gente não se abre para fazer uma terapia, para realmente fazer esse trabalho interno de reprogramação, a gente não aguenta a dor. Então, no caso da minha mãe, eu sempre senti que tinha alguma coisa errada. Desde criança eu sentia que alguma coisa não estava certo na minha família. E só depois de muitos anos eu fui descobrir o transtorno de personalidade narcisista, que explicou para mim por que minha mãe, que tinha sofrido algumas coisas na infância e que nunca tinha se curado, não conseguia amar a mim e as minhas irmãs. Agora, eu sei que isso é pesado falar que ela não conseguia amar, mas quando a gente tem o nosso lixo emocional e a gente não se cura, e aquilo acumula e a gente tem filhos, a gente vai ter que vazar aquele lixo emocional para cima de alguém. E o filho, frequentemente, é o elo fraco. O filho idolatra a mãe, o pai, como eu fazia com a minha mãe, mesmo suspeitando que tinha coisas erradas, mesmo percebendo que existia uma instabilidade absurda na minha família. Eu contava as histórias que aconteciam na minha família. As pessoas de fora estranhavam, eu não conseguia achar um paralelo. Até que eu entendi que, quando eu digo que a minha mãe era incapaz de nos amar, eu quero dizer que o nosso bem-estar e a nossa felicidade faz mal a ela. Então, a pessoa que tem traços narcisistas patológicos, por exemplo, que é o caso da minha mãe, ela se sente tão inadequada o tempo inteiro nesse perfil de narcisista, que é o narcisista oculto, que incomoda ela profundamente quando outras pessoas têm sucesso. Então, às vezes, uma mãe com esses traços, um pai com esses traços, quando os filhos crescem, começam a entrar na adolescência, começam a desabrochar, a ir atrás das suas próprias experiências, tudo que o filho consegue para si é uma ameaça para a mãe. Então, isso é outra forma de falar. Quando o filho está feliz, saudável, descobrindo o próprio poder, indo para o mundo, abrindo suas asinhas, tudo isso faz a mãe ou o pai com traços narcisistas patológicos se sentir inferior, inadequado. Aí eles arranjam formas de podar esse filho, de fazê-la desacreditar da própria sabedoria, daquilo que viu. Existe muita mentira patológica envolvida em famílias tóxicas, onde coisas extremamente abusivas e erradas que vão deixar uma sequela acontecem, mas como esses pais que têm esses traços do narcisismo patológico, eles não conseguem assumir erro, e era o caso da minha mãe, não tinha aquele momento de, putz, eu errei. E quando a pessoa não assume o erro, ela tem que culpar alguém. E aí, no caso, eram os filhos. Então, nessas famílias e na minha família, muitas coisas aconteciam que não eram tratadas. Não eram tratadas e a gente ficava em silêncio, sem ter para quem recorrer, porque como as necessidades das crianças ficavam em segundo lugar com relação à necessidade da minha mãe, então todo mundo girava em torno dela. E aí as crianças ficavam ao léu. Então, ao longo da minha infância, da minha adolescência, mesmo percebendo todas essas coisas erradas e não entendendo por que eu não conseguia me sentir boa o suficiente do lado da minha mãe, por que quando eu ouvia a voz dela e ela me mandava uma mensagem, em vez de abrir o meu coração e ficar feliz, eu já sabia que lá viria muito drama, muito caos, lá viria muita dor e sempre seria a minha culpa ou a culpa das minhas irmãs. Ô, Tariana, então, quem está acompanhando a gente agora e está ouvindo dessa patologia, né, da sua mamãe aí, nós temos um tema, inclusive, no nosso NT Play que fala sobre esse assunto.
E no início, eu tinha uma outra concepção sobre essa patologia. De repente, o nosso programa agora está pegando a sua história de frente. Para mim, eu acho que foi um dos VTs mais emocionantes que a gente teve aqui. Até a gente comentou. O programa foi muito forte. O programa foi muito forte, né? Então, para quem não conhece essa patologia, procure. O tema do programa é justamente narcisismo. Coloca no NT Play, você vai ver a história aqui da Tariana. Então, o narcisismo não dá para brincar. Essa patologia, o narcisismo, como é apresentado às vezes mediaticamente, parece uma pessoa só de nariz empinado. Não, é muito mais profundo. Isso que você está vendo, mas como a pessoa não tem coração? Faz parte da patologia do narcisismo. Agora eu queria ver uma chave de virada. Como você conseguiu, mesmo sendo uma criança, crescendo nesse quesito? Porque é difícil uma criança ter noção, porque você tem ali a fonte que é a mãe, a fonte que é o pai como referência. Você mesmo não tinha uma matemática. Como você chegou para até identificar essa patologia e você vê que seria uma questão tóxica, que até não combina com uma mãe, e você se afastar? Como que você conseguiu virar essa chave? Alguém pode até estar vivenciando isso em casa, Tariana, conta pra gente. Eu descobri de uma forma que muitas das minhas clientes descobrem, que é através de um relacionamento abusivo com um rapaz. E eu não entendia por que eu me sentia totalmente sem personalidade e por que eu estava tão absurdamente ansiosa e em pânico o tempo inteiro depois que eu cortei esse relacionamento. Para tentar entender o que tinha acontecido com a minha psique, por que eu não tinha senso de identidade mais, eu fui na internet e comecei a pesquisar. Aí, conforme eu fui colocando os traços deste rapaz, falta de empatia, arrogância, sentir que você tem direitos especiais e que os outros não têm nenhum direito, exploração, você usa os outros como objeto mesmo, grandiosidade, você se acha superior a todo mundo, então todo mundo tem que satisfazer suas necessidades. Aí eu pesquisando, só me vinha minha mãe. E eu não acreditava, é claro, eu não queria acreditar, porque é uma coisa muito forte você chegar a uma conclusão de que sua mãe, seu pai pode de repente ter um transtorno de personalidade. Porque aí a gente está falando sobre uma situação, um transtorno que não tem tratamento hoje em dia comprovado. E a própria pessoa que tem esse transtorno, ela não busca ajuda. Porque o que mantém o transtorno é a incapacidade dela de assumir um erro. Então como que ela vai buscar ajuda? É isso que mantém o transtorno. Aí eu não acreditava no que eu tinha percebido, no que eu tinha estudado. Aí eu passei quase um ano mandando histórias para as minhas irmãs para confirmar que aquilo realmente tinha acontecido e que eu não estava viajando, né? Porque em famílias tóxicas, como eu falei anteriormente, muitas coisas não são tratadas. Então tem muita distorção da realidade. E nem você não sabe o que você realmente viveu ou não viveu. E aí tudo que eu perguntava para as minhas irmãs, isso aconteceu de verdade? Isso aconteceu? Isso aconteceu? Elas foram confirmando. E aí eu acabei me tornando especialista nesse transtorno, né? Eu estou estudando ele há 10 anos. Eu tenho a oportunidade de estudar inglês, que eu cresci fora do Brasil, então isso me ajudou muito, porque tem muita informação em inglês, não tinha em português. Até eu e outras pessoas, como a Virginia Kozer, começaram a fazer esses vídeos em português. Então, muitas pessoas descobrem assim, por que eu só entro em relacionamento onde eu não existo? Como a sua convidada falou, onde os limites, além de eu não conseguir estabelecê-los, quando eu os estabeleço, não tem nenhum tipo de respeito. E eu vou abrindo mão de mim, abrindo mão de mim, abrindo mão de mim, até eu literalmente não ter mais um eixo interno. E Tari, excelente, né? Quando você vai falando, a gente vai se envolvendo com a história, o assunto ele vai ficando realmente mais amplo. E eu quero dizer que o nosso tempo está correndo contra a gente, infelizmente. E você que está assistindo a gente, você vai entrar em contato aqui, ó, já está passando aqui os canais da Tari. Por favor, vai ali no YouTube e entenda um pouco mais sobre esse transtorno, que é incrível a forma como ele se manifesta e a importância de você compreender ele para que você consiga mudar, né? Mudar essa história, né? Porque essa história tem um final feliz, né? A Tari virou uma especialista, hoje é psicanalista e ajuda outras mulheres, outras famílias a lidarem com identificarem e lidar, né, com este problema. Tari, muito obrigada mais uma vez. Toda vez que você vem aqui, você dá uma aula, um show. Obrigada por estar aqui mais uma vez com a gente. Muito obrigada pelo convite, gente.
Bacana, olha lá, você já teve uma ideia aí do que a gente está falando. Bom, nós estamos falando especificamente de um transtorno, mas não necessariamente as pessoas com que você convive hoje têm esse tipo de transtorno, né? Então, às vezes, é só uma decisão, uma falha no caráter, uma situação ali, né? Um comportamento que torna a presença dela desagradável, viu? Ainda hoje, nós vamos ter uma dinâmica específica das mães, é isso mesmo. E se sua mãe for uma mãe tóxica, você sabe identificar? Sabe como lidar? Como é que é esse processo aí? E, por acaso, se você é uma mãe, está assistindo a gente e queira descobrir se você está sendo tóxica com o seu filho, é difícil, mas quem sabe a gente consegue olhar e pensar que essa chave pode ser alterada, ok? Vamos falar sobre isso? Não tem nada de onde a gente não pode encostar aqui Entre Família. A gente abre o coração, tá? Olha, bora pro intervalo, respira fundo. Já mandou lá no grupo da família que eu sei. Corre olhar esse bolo, termina essa louça e volta para cá. Daqui a pouquinho a gente está aqui para continuar essa conversa. De volta aqui com Entre Família, hoje falando sobre famílias tóxicas. É difícil, eu sei, é complicado. E aí você está fazendo uma matemática, né? Olha só, aqui na minha casa, beleza, tudo bem, né? Eu tenho alguns problemas, mas todas as minhas amigas falam que tem problema também. Quem é que não tem problema com o marido? Todo mundo consegue conversar? Ai, marido critica mesmo, é isso aí. Não, mas marido, não, nunca me bateu, viu? Nunca me bateu, não. Ele só fala umas palavras assim que às vezes eu não quero que minhas filhas escutem. Meio complicado, né? Mas acontece. Outro dia eu tava assistindo lá aquele negócio de novela. Tá assistindo, aconteceu com a menina lá, parece que é normal. Você tá fazendo essa matemática aí na sua vida, não tá conseguindo entender? Será que você tá num casamento tóxico? Tá complicado? Tá difícil? Como é que tá a comunicação aí em casa? E consegue transmitir essa comunicação de que forma para os seus filhos? Você quer ajuda? Você quer informação? Então é para já. Olha só, vou te oferecer aqui um estudo bíblico. Olha lá, esse estudo bíblico fala sobre a família, leva o nome do nosso programa. São 15 temas especiais para você lidar com todos os desafios da família. O amor acabou. Olha lá, olha, Carol, o que eu estou lidando mesmo é com emoções venenosas. É isso, emoções venenosas. Meu esposo me traiu e agora, onde eu olho, eu vejo que ele está me traindo de novo. Só pode ser, eu não consigo lidar com isso dentro de mim. Resolve essa situação, mas não é sozinha não, porque nós estamos aqui para te ajudar. Você vai pegar esse telefone agora para pedir esse curso bíblico para sua casa. Não é para ficar aqui Entre Família, para você olhar depois do NTP. Não, é para sua casa. Vai lá, 0 operadora 12 2127 3121 ou pode pedir também pelo WhatsApp, 12 98244 4449, você leva essa revista de graça para a sua casa. E hoje nós estamos falando aí sobre famílias tóxicas. Imagine que o nosso quadro hoje sobre emoções, aí, o nosso quadro de inteligência emocional, a nossa psicóloga Paula Prado vai falar um pouco sobre a toxicidade dos relacionamentos entre irmãos. Vamos falar sobre isso? Roda o VT. Como lidar com o irmão que tem um relacionamento tóxico com você? Já passou por isso? No quadro Inteligência Emocional de hoje, a psicóloga Paula Prado Cruz vai trazer uma orientação para o seguinte caso. Desde a adolescência, eu sinto que minha irmã mais velha tem ciúmes de mim. Mesmo hoje, estando nós casadas, com filhos, cada uma em sua casa, sempre que estamos reunidas em família na casa dos meus pais, ela faz elogios falsos, com a intenção de me insultar, diminuir ou controlar. E isso ela faz na frente dos outros. Eu não quero pagar com a mesma moeda, mas não sei como agir. Preciso de ajuda para desenvolver minha inteligência emocional frente a essa situação. E aí, Paula, qual que é a sua instrução para essa pessoa hoje? Maíra, esse é o famoso quando você faz X, eu sinto Y. Vamos lá. Não entre em embate com a sua irmã ou com o seu irmão, porque isso só pioraria a situação, né? Vocês iriam disputar ali quem que vai ganhar e aí ninguém vai sair ganhando, é a relação que perde, na verdade, né? Então, a minha dica de hoje é: chame a pessoa no canto e diga para ela, quando você faz X,
né? Quando você fala de mim em público, quando você me trata de tal jeito, eu sinto Y. Ou seja, eu fico triste, eu me sinto envergonhada, eu me sinto rejeitada. Assim, aumenta as chances de você se conectar com a pessoa, porque você não está ofendendo, você não está agredindo, você não está desrespeitando, você está dizendo para ela sobre o que você sente quando ela faz o que ela faz. E outra coisa também, começa a chamar a atenção dela para outros momentos que possa fortalecer o vínculo de vocês. E não ficar dando atenção para esses momentos de crítica ou esses momentos em que vão fazer com que vocês estremeçam a relação. Espero que tenha ficado claro, hein? Acho que ficou bem claro sim, Paula. E aí, para você, ficou claro? Anotou aí essas instruções da Paula? Espero que ela te ajude a desenvolver essa inteligência emocional para lidar aí nesse relacionamento. Voltamos com vocês aí no estúdio. Tarde fantástica de aprendizado. E com os irmãos também, né? Tem que lidar, tem que abrir o olho, existe um jeitinho para tudo. Agora, Carol, o pastor Campitelli, ele lida, falando agora de irmãos, ele lida com muitas famílias, porque ele é líder de jovens para a América do Sul, né? Sim. Como a gente fosse resumir aqui, né, para a Igreja Adventista, ele lida com uma galera, gente, ele lida com muitas famílias e tal. E a gente já viu aqui no programa que também a espiritualidade dá muita qualidade na questão psicológica, né, e dá base para resolver vários conflitos. Eu imagino que o pastor já não passou por aí. Pastor, vários conflitos, né, várias questões, várias personalidades, várias patologias. Quando você olha para a Bíblia, aparecem muitas famílias tóxicas. Tem várias, realmente. Você faz uma análise assim, de várias famílias. De Abraão, mesmo o pai da fé, antes de ser o pai da fé, passou por várias também, né? Jacó, que família é essa, gente? Pensa numa confusão entre irmãos. Mas sempre o conselho é claro, né? Quando se fala de família, quando se fala de pais, de filhos, já o primeiro mandamento, inclusive, vem com uma promessa, né? Quando fala, honra teu pai e a tua mãe, para que teus dias sejam longos aqui na terra. Mas quando você vai parar de honrar? Algum dia você vai parar de honrar? É difícil e complexo pensar isso aí se você está sendo machucado por um relacionamento de teus pais, como a gente foi abordado agora nesse momento. Até que ponto você honra? Na verdade, a honra aos pais é sempre, independente do tipo de pais que você tenha, né? Mas também tem um conselho para os pais, né? Que diz assim, filhos, pais, não irritem a seus filhos, para que eles tenham bom ânimo, né? O Colossenses, Paulo fala sobre isso, né? Então, e agora fica esse dilema. Pô, eu tenho que honrar, mas até que ponto eu tenho que honrar? Até o ponto que essa relação não afete primeiro minha vida aqui na Terra e também minha vida futura na eternidade. Quando eu penso em um pai que, talvez por falta de educação, não é por falta de amor, é por falta de habilidades sociais, não conseguiu enxergar a importância que ele tem na referência, como a gente tinha visto agora naqueles vídeos, com seus filhos, a referência de ser um padrão de estilo de vida. E, bom, tem famílias que são totalmente desconstrutivas e também tóxicas, que vão irritar a seus filhos de muitas maneiras, e se leva a isso, a você deixar de se amar e amar a Deus por sobre todas as coisas, então está sendo tóxico. E você não vai deixar de honrar o pai, mas talvez, ou a mãe, nesse sentido, mas você vai ter que se afastar desse tipo de relação nesse momento para você tomar distância, observar, enxergar o que está fazendo errado ou tendo de errado nesse tipo de relacionamento e se concentrar também no teu crescimento pessoal e teu crescimento com Deus. Eu acho legal mesmo essa diferença, né? Porque a ideia do honrar não significa necessariamente você ficar ali sendo machucado o tempo todo, né? Você pode se afastar um pouco, né? Enfim, para ir tratando esse processo de forma tranquila, né, pastor? Exatamente, não somente... Primeiro você tem que enxergar, tem que entender, tem que verificar, tem que fazer uma análise e também pedir a Deus auxílio, que é o verdadeiro pai. E muitas vezes nesse mundo a gente não vai ter pais
exemplares, mas nós sim temos alguém que nos aconselha, que não falha, que não erra. Então, dentro disso aí, você vai dar chances para aquelas pessoas que estão ao teu lado. Você vai dar sempre oportunidade, e isso é muito importante. Mas tem um momento que, peraí, me está machucando, eu estou tenso nessa relação. E, de alguma maneira, você nunca vai deixar de honrar se você se afastar desse tipo de relacionamento. Não estou falando simplesmente com pais, com família, com tio, com avô, com sogra, né? Que é um tema também importante. Que é emblemático, né? Olha, então, o relacionamento emblemático, tóxico, é da sogra ali com a nora. É complicado. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto, porque quem está falando é você que está aí, e você é prioridade aqui, você sabe, né? Na casa que você é que manda, né? Faz favor, pode entrar, não precisa limpar, tirar o sapato, não. Pode entrar, interação aí na tela do Entre Família, é anônimo, não tem problema não, olha lá. Infelizmente, eu tenho 2 pessoas tóxicas. Minha sogra, olha lá, exatamente o que a gente estava falando. Apareceu. E meu genro. Toda vez que estou com eles, fico mal por vários dias. Evito ao máximo estar com eles. E a gente estava falando exatamente disso, né? Dessa questão de como muitas vezes, e vira piada, e risos e tal, mas que é muito sério quando a gente não consegue ter harmonia nesse tipo de relação, né? Sim, eu acho que é interessante a gente falar uma coisa. Tem relacionamento que a gente não consegue se afastar. Né? Quando é um relacionamento de amizade, às vezes é mais fácil cortar o vínculo mesmo. Quando o âmbito é familiar, é mais difícil a gente conseguir esse afastamento. Então, o que a gente sugere? Não abstrai, assim, não pegue para você essa parte dessa toxina. Ela ficou mal, ela fala, ela fica mal por dias. Né? Tenta tirar, fica pouco perto, porque num ambiente, por exemplo, fui num evento e encontrei com eles, tenta se relacionar com pessoas ali, né, que estão nesse mesmo ambiente ali, que não precise ter esse contato direto, evita e não traga para você essa carga. Né? Isso é um aumento de inteligência emocional que é necessária para esse tipo de relacionamento. Então, não traga para você, não pegue para você tudo isso. É um conselho que a gente dá e que tem surtido bastante efeito. Você afasta, separa essas relações. Exato, fica um pouquinho longe. Já a gente vai perguntar para você como ter essa educação, essa inteligência emocional, porque tem pessoas que têm facilidade de criar protocolos, outras vão ter que pedir ajuda para construir isso. Mas quem está pedindo ajuda é você de casa. Temos mais uma participação na nossa tarde aqui, vamos lá. Agora é a Thalita. Thalita de Pernambuco, é isso? Pernambuco. Pernambuco. Eu só me dou bem com a minha família quando estou longe. Olha aí, identificou que longe as coisas funcionam. Quando estamos perto é totalmente diferente. Uns fecham a cara, outros fingem estar gostando de estar junto e tal. Olha aí, gente, parece que só funciona, parece que no WhatsApp a família é perfeita. Aí quando chega junto, o que está acontecendo? Que leitura a Thalita está fazendo? Porque ela está dizendo assim, por que só acontece isso quando está longe e perto parece que não funciona? Isso é muito comum, isso acontece muito, né? Vem muito trazendo aquele conceito que eu trouxe no começo. Quanto mais liberdade, mais intimidade, mais eu sou de verdade. E aí eu consigo mostrar todo esse meu lado abusador. Então, quando a gente mantém uma distância, limita um pouquinho essa intimidade, limita um pouquinho essa intimidade, eu consigo pisar no freio. Né? Eu consigo, de repente, pensar o que falar, como agir. Agora, quando a gente está junto, todo mundo dentro de casa, aquela rotina, eu acabo mostrando quem realmente eu sou. E isso é um conceito que é importante, Cris e Carol, a gente trazer essa ideia. Eu não sou o que eu sou num evento familiar. Eu sou o que eu sou todos os dias. Então, por isso que o relacionamento diário é mais complicado. Porque quando eu vou num evento só, eu consigo me comportar ok. Agora, quando eu estou dentro de casa, não necessariamente. Então, isso acontece bastante. Não tem o que fazer. É quando junto o pessoal, olha lá. Olha lá, no próximo bloco nós vamos ter aqui uma dinâmica para você entender se você é uma mãe que está prejudicando aí o desenvolvimento dos seus filhos por um comportamento, às vezes por mágoas, né, marcas lá do seu passado, às vezes não tem a ver exatamente com você. Você está carregando essa situação até hoje. Vamos aprender como é que a gente se livra dessa situação aí? Bora lá? E você está mandando suas dúvidas? Calma, claro, nós vamos ler daqui a pouquinho aqui, viu? Bora para o intervalo, é rapidinho, voltamos já já.
Muito bem, estamos de volta. E você acha que o papo só está rendendo aí? Não, a gente está conversando bastante. A gente conversa entre família, a gente abre o coração, tem muito que melhorar. Eu espero que você não esteja tão olhando só para o ladinho aqui. Pro outro, que você possa também estar vendo se você não faz parte, se você não é tóxico. E outra, às vezes é porcentagem. Eu posso melhorar cada vez mais a minha forma de lidar com as pessoas, né, Carol? Com certeza. E por acaso alguém que é tóxico, ele é tóxico com todo mundo? Por exemplo, a gente estava falando aqui de alguns casos, né? Às vezes, olha, uma avó, ela se dá super bem com os netos e com o filho e tal, mas com a nora já... Muda a pessoa. Já não dá certo. É possível esse processo ou não? Quem é tóxico, não. Ele é tóxico em todo mundo, em todos os lugares. Sim, ele é tóxico com todo mundo, em todos os lugares. Mas existe sim a falta de empatia, o que cresce e potencializa isso. Então, às vezes a gente vê, a fulana é assim somente com ela. Isso também é possível, mas quem é tóxico normalmente é com todo mundo. E aí as pessoas, né, o dito popular, né, não bateu aqui, ó, essa personalidade não bateu uma com a outra, aqui que não bateu, meu filho, para com isso, para com esse negócio de não bateu, hein? É uma escolha que você está fazendo aí, como é que você está fazendo essa escolha aí? Vamos mudar essa realidade, mas o que não muda aqui é a sua interação, gente. Mas que é isso? Não muda jamais, é você que manda aqui. Pode colocar aí na tela aí, já vamos conversando aqui, abre o coração, vamos bater papo aqui. Quem está falando é anônimo e eu gosto disso, viu? Pode mandar, não tem problema. Meu marido critica tudo que eu faço. Quer dominar tudo, minhas amizades, a roupa e até o que eu falo. E o pior, ele acha que está certo. Eu fico pensando se estou errada. Ela ainda está com dúvida se esse é ou não um relacionamento tóxico. Esse é o padrão. O abusador sempre faz com que a outra pessoa seja errada da história, seja o problema da história, ele está sempre certo. Então, isso que ela falou é muito comum. O abusador torna o certinho da história e quem está sendo abusado, no caso a vítima, acaba sendo a culpada da situação. E como é que a gente faz para separar? Porque às vezes é uma linha tênue entre um bom diálogo, a gente consegue resolver, e ok, né? E nós somos muito a favor do diálogo aqui, viu? Né? Só, não é tóxico, então peraí que eu vou embora. Licença? Que isso, meu filho? Vai embora da onde? Fica aí na sua família, vamos lutar por ela, hein? Fica tranquilo. Mas também tem aquela linha entre o abuso. E aí a gente vai mudar esse termo tóxico, nomenclatura, para... Não, você está num relacionamento abusivo. E quanto a isso, somos totalmente contra. Nós não somos a favor de relacionamentos abusivos, né? Sim. Como a gente consegue identificar? Como é que essa mulher ela pode agir? Porque quem está lá fora fala assim, não, a fila anda, não, imagina, para com isso. Não anda, a fila não anda, calma. Como é que a gente consegue ir identificando aos poucos para não tomar uma atitude extrema e também para não permanecer nessa situação? O problema, Carol, é que às vezes existem outras coisas embaixo dessa decisão de fila anda ou não anda. Por exemplo, quando a mulher tem filho em comum, ela vive uma relação tóxica, mas ela pensa, mas ele é um bom pai, então me sujeito. Né? Então, a comunicação, ela precisa ser eficaz em todas as situações. A mulher, por sinal, ela tem muita dificuldade de falar sobre essas coisas. Né? Apesar de existir abusador homem e mulher e abusado homem e mulher, a mulher tem muito mais dificuldade. E aí cai em outro assunto que é muito interessante também, que é a dependência emocional, a dependência afetiva. Né? Então, ela fica contando algumas histórias, tentando justificar, e aí ela se sujeita a essa relação. Quem né? sabe aí uma ajuda de um profissional para mediar esse processo. Sozinho, talvez não consiga identificar. Pois é, quem está de fora acha que é fácil. É só arruma aí suas coisas. Nós estamos aqui para julgar, né? De fora você gera uma empresa de uma facilidade, você lida com ações. Exatamente. E quando você está lendo a história de Jó, por exemplo, você fala assim, o que o pessoal está pensando de Jó? Ou quando eu analiso, Pedro, como é que Pedro negou, rapaz? Exatamente. Meu Deus, gente, abra o olho. E o pessoal de casa está abrindo o olho, hein? Está mandando participação. Sua participação na tela agora é a Sara. Minha mãe é narcisista, então eu preferi me afastar. A Sara está abrindo o jogo aqui de Pernambuco. Pernambuco está mandando no programa. Ela sempre me atacava e falava mal da minha família e também da minha casa. Para não prejudicar os que amo, preferi me afastar. E justamente agora, a gente vai para uma dinâmica. Você que está em casa agora, olha o tema aqui. Minha mãe faz mal
quando? E a gente vai buscar uma força especial da Isabel Passos. É um reforço. É um reforço. Isabel Passos, que eu amo essa mulher querida. Eu amo toda essa família, né? O pai, é o pai da Ana também, que é a nossa diretora hoje aqui. Fantástica. Isabel vai falar com a gente. Eu vou até trocar de lado, desse ladinho que eu gosto mais para complicar as câmeras aqui. Deixa eu dar um olá, uma boa tarde, um reforço. Isabel Passos, muito boa tarde, querida. Será que ela está chegando ou está envergonhadinha? Ela está chegando para a gente aqui. Deixa eu fazer um carinho na tela. Daqui a pouco fora. Está vindo? Pronto, está por aqui. E aí, Isabel, boa tarde, querida. Tudo bem? Se eu continuar sofrendo bullying como pernambucana que sou, dessa forma, eu não venho mais nesse programa. Jamais, não é bullying. Não é bullying, é carinho. É admiração. É carinho que não, nós temos por você. Não, vem aqui comigo. Vai. Admiração, a gente te ama. Pernambuco, a gente ama vocês. É que esses paulistas aqui, ó, nós somos paulistas. A gente fica falando porta, esse cara aí gaúcho aí, ó, fica falando essas coisas estranhas, Cusco, não sei o que lá o quê. Aí a gente gosta desse sotaque aí. Isabel, é lindo. É lindo, porque a gente fala o seguinte, eu sou acostumado com umas que barbaridade, tchecão de Renguear Cusco, aí de repente vem alguém que fala assim, ó, Fortaleza, Pernambuco. É lindo. É lindo, é especial. Mas agora o que é lindo mesmo é o conhecimento da Isabel, que vai compartilhar conosco agora um assunto que demanda um tempo, por isso que a gente tem uma dinâmica específica para entender, né, com toda a empatia que nós estamos aqui, com o julgamento. Agora, parece que não combina com o próprio eixo, né? Mãe faz mal, Isabel? Pois é, Cris, essa é uma das crenças mais opressoras que nós temos, que a sociedade transmite, que é transgeracional, vai passando de pai para filho, de avô para neto e por aí vai. É de que mãe e pai são sagrados e eles são sempre bons. Não, mãe e pai nem sempre é bom. Tem mãe muito ruim, tem mãe que faz mal, tem mãe que erra, e erra muito grave. Então, tem mãe que machuca, mãe nem sempre é boa. Mãe nem sempre é boa. Infelizmente, Cris. Aí, quando as pessoas elas se autorizam a entender isso, elas se libertam. Porque, além da dor, da opressão feita pela mãe, não é, das atitudes tóxicas e violentas cometidas pelos progenitores, ainda tem a violência da não autorização de você enxergar que seu pai e sua mãe erram. E isso é violento. Isso aumenta, duplica, violenta 2 vezes esse ser que já está sendo violentado. Então, é muito importante que a gente entenda isso. É muito importante que as pessoas elas se autorizem, elas se permitam reconhecer, sim, minha mãe pisou na bola comigo. Minha mãe agiu de uma maneira muito errada comigo. O meu pai agiu de uma maneira muito errada comigo. Porque, na realidade, são instituições sacralizadas, né? A gente sacraliza a instituição da maternagem, da paternagem. E aí, ao sacralizar, a gente não se permite, por exemplo, ter raiva, ter mágoa. Quantas pessoas chegam no consultório sobrecarregadas de tanta culpa, porque sofrem as sequelas de tudo que foi feito pela mãe e pelo pai. Agora, Isabel, eu fico imaginando... E sofre aí da sequela da culpa. De não poder sentir raiva. Eu fico imaginando, né, quantas experiências você tem aí no seu consultório, né? Você está falando com propriedade porque estuda do meio e ainda tem, né, essa imersão no meio que o profissional tem de poder viver várias histórias. Você de casa, nós estamos com um profissional que recebe isso diariamente no seu consultório. E agora, nesse momento, nós vamos ter agora... Mãe faz mal quando? Nós vamos ter agora 4 tipos aqui, né, que a gente sistematizou para você poder identificar aí na sua casa. Ninguém está julgando, nós estamos tratando isso de uma forma muito técnica aqui. E nós vamos agora para o primeiro caso de mãe tóxica. Primeiro agora, então, na tela, e a Isabel vai falar para a gente. A mãe que estimula e mantém uma extrema dependência dela. E ainda reclama, né? Gente, tudo passa por mim, tudo tem por mim, mas ela gosta dessa situação e até se vitimiza, Isabel.
Então, Cris, é muito importante a gente fazer uma diferença entre o transtorno de personalidade narcisista, que é uma situação extrema, e a gente entender que fora desse transtorno de personalidade, na base da neurose mesmo, a gente não está falando de psicose, a gente está falando de neurose, na base da neurose mesmo, as pessoas elas agem de maneira muito inadequada com seus filhos. Então, quando uma mãe provoca e produz uma extrema dependência do filho, ela provavelmente, na maioria das vezes, ela está tentando se redimir, ela está tentando se autoafirmar através da dependência desse filho. Então, para que eu me sinta competente, para que eu me sinta capaz, o meu eixo é esse. Eu não posso deixar que esse filho aprenda a fazer as coisas sozinhas, porque senão ele não vai mais precisar de mim. E a minha utilidade, ela vai se perder. Então, essa deformidade, essa limitação na emoção dessa mulher leva muitas vezes ela a agir dessa forma. Ela não tem outro espaço de realização, ela não tem outro espaço onde ela se sinta competente. E aí, para ela, é conveniente, é confortável, é uma zona de conforto que, na maioria das vezes, acontece no nível da inconsciência, onde ela age dessa forma. Ela não deixa que o filho arrume a própria cama, ela não deixa que o filho calce o próprio sapato, ela não deixa que o filho coma só. É uma criança de 3, 4 anos que é preciso ainda estar dando a comida na boca. É uma menina menina ou menino de 8, 9 anos, 10 anos, que para tomar banho ainda tem que a mãe dar. Então tem todos esses detalhes que muitas vezes a mãe ela alimenta essa dependência para se realizar, para se sentir um pouco mais adequada. Isabel, então em resumo, a mãe, né, quando consegue um sucesso, é quando ela se vê desnecessária, né? É o professor mesmo, por isso que existem as séries, né? Que a criança vai buscando cada professor e você está desenhando isso na sua casa. Primeira fase que nós estamos. Vamos para o segundo caso aqui, dessa toxicidade com as mães. Vamos lá, então. Segunda tela, a gente luta contra o tempo aqui, mas, olha, é uma dinâmica muito importante. Ela é imatura, inadequada e gera uma relação simbiótica, né? Aí a gente analisa até a simbiose do momento. E conceitualiza para a gente essa questão simbiótica, a gente até ouve, né, a simbiose aí. Como é que funciona, Isabel? No início da maternagem, da gravidez, até, vamos dizer, os primeiros 18 meses dessa criança, essa simbiose ela acontece naturalmente por conta de uma dependência física dessa criança em relação à mãe, né? Especialmente no período de amamentação. Então, existe uma relação muito próxima, a mãe é uma extensão ali dessa criança, né? Ele não construiu ainda a noção de outro, a noção de que a mãe é uma outra pessoa, ele ainda não tem esse entendimento, então existe essa simbiose. Mas é muito importante, especialmente quando o pai se faz presente, que esse pai vai entrando para fazer esse corte dessa simbiose e essa criança vai se tornando autônoma e vai se construindo. Quando o slide traz aí que gera uma relação simbiótica, pode gerar uma mãe inadequada, uma mãe imatura, mal resolvida, uma mãe que não se conhece, que não tem uma identidade própria, que ela tem uma sensação de inadequação o tempo inteiro, parece que nada do que ela faz é certo, e ela não tem as suas emoções, as suas necessidades emocionais satisfeitas, muitas vezes numa conjugalidade mal resolvida, tá? Uma mãe que é solo, pode acontecer nessa relação da mãe solo, isso se desenvolver. Uma mãe onde o marido é ausente, uma mulher onde o marido é ausente, ele não cumpriu o seu papel, ele não cumpre o seu papel de marido, de estar ali, de companheiro, de parceiro afetivo, sexual. Essa mulher não se realiza nesse aspecto. Então, ela acaba projetando nesse filho as suas realizações.
Então, ela traz esse filho, entra bem próximo do primeiro slide que a gente falou, só que nesse caso, ainda mais profundo e um tanto mais arriscado, inclusive para o desenvolvimento de transtornos de personalidade nessa criança, dessa relação. Agora, Isabel, então, as características que você colocou, isso parece bem mais comum do que a gente imagina, né? Então, é muito comum você de casa agora estar desenhando. Inclusive, a gente prometeu 4, mas por questão de tempo, viu, Isabel, e a qualidade que você dá, porque a gente precisa, às vezes, colocar, a gente vai a mais um tema aqui, mais um exemplo. E depois você vai procurar a Isabel nas redes sociais e vai perguntar para ela essa quarta personalidade especial. Enfim, a mãe faz mal quando tem uma atitude dominadora. E agora é um pouquinho difícil até, Isabel, de saber o que é o cuidado de mãe com a dominadora. Existe uma discrepância nesse comportamento, porque às vezes parece que toda mãe é dominadora, mas nesse caso aqui é muito acentuado. E é diferente esse domínio, né? Me permitam responder essa situação com um caso concreto. A adolescente chega no consultório toda vestida no moletom, num conjunto de moletom, uma menina linda. E ela chega e ela anda o tempo inteiro de moletom. E aquela mãe levou a menina para o consultório exatamente porque achava que a filha não estava normal, que estava fora da caixinha. E eu fui investigar com essa menina e acabei descobrindo um fato curioso. A mãe, ela não permitia que a filha escolhesse a própria roupa. Ela não tinha o direito de escolher a própria roupa. E a filha, num barramento, foi e decidiu que iria usar só moletom. Foi a forma que a filha encontrou para controlar o domínio da mãe e para continuar saudável psiquicamente. Ela conseguiu barrar a mãe. Então, é alguém que não deixa o outro... Isso começa muito cedo. Por exemplo, você percebe isso quando você se aproxima de uma mãe com um filho, que você pergunta o nome da criança e ela não espera que a criança responda. Ela se adianta e responde pela criança. Então, ela fica, ele gosta disso, ele gosta daquilo. Muitas vezes, a opinião e a definição de eu que a mãe está trazendo desse filho não corresponde a como que essa criança, como que esse adolescente, como que esse jovem se sente. Mas a mãe, ela acha que sabe... E ela quer ter o domínio sobre isso e ela trata de fazer essa definição de eu, de fazer escolhas, de tomar decisões, de interferir, inclusive, na vida particular desses filhos, interferir na vida amorosa desses filhos. Então, é muito delicada essa situação. O que é importante se dizer, Cris e Carol, é de que na base... de todas essas situações, tem uma mulher com muito amor, mas que não sabe expressar esse amor, com sentimentos muito mal resolvidos, com questões pessoais muito mal elaboradas e necessitadas de um olhar todo especial, de um olhar atencioso, olhar carinhoso, tanto de um profissional, mas principalmente dela mesma. Dela parar e se olhar como pessoa, dela tentar se descobrir como pessoa e entender que a função materna, ela é temporária, ela não é para sempre, de que a única coisa que é desde o dia que você nasce até o dia que você morre é a sua identidade, é a sua função individual, é a sua função pessoal, o sentido de vida que você dá para a sua pessoa e não para a função de mãe. Isabel, eu ia lhe perguntar, porque a gente sempre termina no alto. Tem um amigo meu que fala assim, a gente sempre termina com esperança. Nós traçamos alguns perfis aqui, que pode ter até assustado, mas você mostrou que existe esperança para cada um deles. O nosso tempo está estourado, mas foi com qualidade. Isabel, um cheiro, um abraço para você. Você sempre perfuma o nosso programa. Volte sempre, tá bom, querida? Grande abraço.
Obrigada, Cris. Um beijo para você também. Um puxão nessa sua franja, viu? Ela sempre dá uma puxadinha nessa franja aqui. É um amor de pessoa, essa Isabel é fantástica. A gente vai para um breve intervalo e já já nós vamos ampliar essa esperança. Nós traçamos alguns perfis aqui e nós temos uma profissional, o pastor está conosco aqui e a gente quer regar você de esperança. Quer sair aqui, ó, mostrando uma luz no fim do túnel, uma luz total. Aqui é um programa que mostra os problemas, mas também dá a solução. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. De volta aqui com Entre Família, hoje com dicas especiais, hein? Nossa, esse programa, a produção tá dando um show aqui para você sair daqui munido. Mas a gente não quer que você saia daqui só com informações sobre famílias tóxicas. Quem sabe você tá precisando, sabe o quê? Tirar essa toxicidade do corpo mesmo, né? Porque a gente sabe que para a saúde pairar aí na sua vida, você precisa ter saúde física, mental e espiritual. Não é só assim, ah, não, eu quero emagrecer. Não. Integralidade do ser. Que isso, gente? Integralidade. Sabe quem prega essa integralidade? Olha aqui. Ah, fique leve, olha lá, que você vai ter informações importantes para você ficar leve em todas essas áreas, viu? Físico, mental e espiritual. E ela vai, sabe o quê? Eu vou falar uma palavra aqui que vai deixar você leve. Vou falar. Não, vou falar. Não me perdoa, vou falar. É de graça. Chega e me dá um negócio aqui, ó, coisa boa, né? É de graça, vai para sua casa. Pega esse telefone logo, ó. 0 operadora 12 2127 3121 ou pode ser pelo WhatsApp 12 98244 4449. Fique leve, vai de graça para sua casa. Depois é só assim, ó, um tchauzinho pro carteiro. Antigamente a gente podia dar um abraço, agora é só um tchauzinho, porque também nesse Covid que não acaba nunca, né? Mas o que não acaba aqui, sabe o que é a sua interação? É isso mesmo. Sua interação não acaba e você é prioridade. Interações na tela aqui do Entre Família. Quem vai falar com a gente é a Marilene, lá da sua terra. Olha aí, Rio Grande do Sul, tchê. Sempre sofri com relações tóxicas com a mãe e irmãs. Quando casei, pensei que tudo fosse mudar. Mas aí veio a bomba. Ele é tão tóxico quanto. Mas hoje estou bem. E algumas pessoas até, né, questionam às vezes. Eu te perguntar, Luciana, aí lembro até da questão da predestinação. Rapaz, eu nasci para sofrer, mas parece que existe algum perfil que atrai o outro. A sua forma comportamental parece que atrai esse tipo de perfil. Não que seja o caso dela. Não, mas deixa eu somar a sua pergunta, porque a Tariana, ela falou logo no início do programa, que foi a nossa personagem de hoje, ela falou isso. Ela falou, olha, quando eu fui namorar, eu acabei me relacionando com uma pessoa que tinha o mesmo perfil psicológico da minha mãe, da minha família. Então, é comum que isso aconteça, né? E ela só conseguiu quebrar esse perfil quando ela parou. Opa, vamos parar com os relacionamentos, vou estudar esse processo para mudar a mim e assim eu vou conseguir atrair pessoas saudáveis. Sim, existe vícios emocionais. A gente, é como se fosse um alcoólatra, ele procura a bebida. Uma pessoa que está acostumado com esse movimento abusador, ele acaba procurando um outro relacionamento abusador. Então, isso é muito comum acontecer, sim. As pessoas acabam sentindo isso, é mesmo hormonal mesmo. Ela precisa dessa relação até para ela ficar em paz, de uma forma inconsciente. Então, é muito comum quando a pessoa tem um relacionamento tóxico em casa, quando casa, acaba trazendo e puxando para ela um relacionamento. Soluções aí, tem que buscar o quê? Uma psicoterapia? Precisa de ajuda, com certeza. Ela vai precisar ressignificar esse relacionamento. Se ela, no caso, eu não sei se ela permanece junto com ele ou não, mas enfim, precisa ressignificar e aí resgatar todo esse relacionamento para daí sim dar certo. E tem jeito, sempre tem jeito, olha lá, mais interações aqui, você está falando, nós estamos aqui para te ouvir, viu? Anônimo. Campitelli, ó, pro pastor aí, ó. Que conselho você dá para jovens não caírem na armadilha de entrar num relacionamento tóxico? Boa participação. E aí, pastor, um conselho? Boa pergunta, né? Na verdade, tem a ver também com um trasfondo totalmente espiritual, né? A gente que enxerga Deus como nosso Criador, como nosso Pai, a gente enxerga dessa maneira, Deus foi bastante claro na sua palavra quando Ele disse assim, vocês precisam se amar uns aos outros, mas por sobre todas as coisas vocês precisam amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, né? Então tem muito a ver com a construção do amor de Deus na sua vida e você se conhecer também quem é você,
quais são as tuas condutas, quais são as tuas tendências, como você precisa crescer nesse desenvolvimento integral, como você falava, mas quando você fala de relacionamento, tem a ver com você primeiro se conhecer para você poder doar aquilo que você tem de melhor e não exigir aquilo da outra pessoa que você nem mesmo tem. Então, os princípios bíblicos são tão eficazes, porque Deus é nosso Criador, deixou no mapa, que um relacionamento para começar bem é alguém que começa se amando a si mesmo para poder se entregar e fazer feliz a outra pessoa. Quando você já entra num relacionamento onde há manipulação, onde existe tensão, onde existe já um certo abuso, domínio, vitimização, várias condutas em um relacionamento prévio ao matrimônio, estou falando de namoro, ou até próprias amizades, você vai continuar dessa maneira? Até que ponto? Então a pessoa vai mudar? É bem provável que não mude. E você vai ter que cortar esse relacionamento, porque não é que o casamento vai mudar as pessoas. O único capaz de mudar vidas é Deus. Um casamento, uma relação. Agora, então vou casar, ou vou fazer isto, ou vou me juntar com essa pessoa. Não é isso que vai construir esse relacionamento e vai ficar mais saudável. É você se cuidar de você mesmo, é buscar um profissional da saúde mental que possa te ajudar a você construir mentalmente algumas situações, você aprender de você mesmo e, por sobretudo, também aprender de Deus, né? E de seus conselhos que já deixou práticos na sua palavra. Dessa maneira você poderá ter relacionamentos mais saudáveis e, se não, vai precisar fazer um detox mesmo. E um detox com todos os aspectos da saúde. Vem aspectos mentais, claro, mas você precisa também se exercitar, fazer parte de uma rotina de saúde que vai te ajudar também nas emoções. E, claro, o elemento espiritual de confiança em Deus, que vai fazer toda a diferença na tua construção da tua vida e nos relacionamentos, mas especialmente também com tua família e também com Deus. O pastor já vai falar de uma semana, hein? Que vai ter Tem aqui na uma TV. semana especial o dia 20 aí. ou dia 26. Já ele vai falar Calma pra gente. aí, Calma aí, segura que tem presente. Segura. A gente gosta desse suspense. É isso mesmo. Bora lá, mais interações aí na tela do Entre Família. Quem vai falar pra gente agora é a Sirlene da Bahia, Salvador, Terra da Alegria. O que fazer para não ficar doente diante de insultos de pessoas tóxicas? Não revido, mas tenho medo de ficar doente diante desta situação. E muito se fala que tem muitas doenças relacionadas a essa questão, né, de estar em um ambiente tóxico ou você segurar essas emoções de forma que, com certeza, se manifeste através de doenças. Segurar não é a melhor alternativa nesse caso. Vai somatizando e o nosso corpo uma hora vai mostrar o resultado. Né? Pode ser até resultados mais físicos mesmo, uma queda de cabelo, alguma coisa assim, ou uma doença mental mesmo que você acaba desenvolvendo. Então, segurar, guardar não é o melhor caminho. O melhor caminho, a gente até já falou bastante aqui, seria realmente se afastar desse tipo de relacionamento. Se não tem como, assim, realmente não dá, não consigo me afastar, é aquela dica que eu dei no começo do programa, não pega para si, não traz para você. É aquela famosa história, entra por um ouvido e vai sair pelo outro. Isso vai fazer com que você fique mais leve e que aquele relacionamento tóxico não pese tanto para você, seria a melhor alternativa. E, Lu, e muitas vezes a pessoa não consegue desenvolver essa habilidade sozinha, né? Porque para você se afastar do outro é complicado, não é algo que você vai desenvolver sozinha. Às vezes você precisa de fato aí de uma ajuda aí de um profissional da área de psicologia para conseguir lidar com isso da melhor forma possível. Olha, esse programa é bom, hein? É igual o bolo de vó, né, Cris? Olha, quando você pega assim, a volta só tá o farelo. Tem só mais o farelo, nada. Não tem mais nada. Acabou. Já foi. Aí tem que estar lá, ó, lambendo a colher e tal, fica pensando. Pegando os quem é que farelinhos, comeu fala, e nossa, por que tal. eu tenho tanto primo, gente, para comer esse bolo? É isso, é esse o sentimento quando acaba o programa. Mas olha, que bom. Que a gente possa voltar, inclusive, com essa pauta, que você possa estar melhorando a sua questão de relacionamentos. E agradecer aqui a nossa convidada, Luciana. Um abraço. A sua família é muito competente, seu esposo esteve conosco ontem. As redes sociais dela vão estar passando aqui. E volte sempre. E da próxima vez, volte com a sua blusa, que é muito bonita. Fiz uma homenagem, tá? Vai dar tudo certo. Isso, a gente combina, vem de gêmeos. Isso. Fica legal. Fica de jarro, né?
Jardim. De jarro, par de jarro. Isso é uma música. Combinado. Pronto. Muito obrigada, eu agradeço. Obrigada. Só deixando um conceito final, existe um antídoto. E o antídoto é amor a Deus, amor a mim mesmo e amor ao próximo. Quando a gente se comporta dessa maneira, as relações ficam mais fáceis, né? Com mais empatia, com mais amor mesmo ao próximo e, acima de tudo, amor a Deus. Agradeço a participação, para mim foi uma honra. Maravilha. E agora, conta aí, pastor. Nós estamos aqui esperando, porque nós queremos presente, queremos surpresa. Tem uma semana especial acontecendo aí. Daqui a pouquinho, é isso? Tem presente. Dia 20, agora já domingo, nós vamos começar uma semana especial, uma semana muito legal. A Teru também vai estar apresentando um programa, uma extensão do programa de saúde, mas trabalhando um pouquinho a questão dos remédios naturais e tudo, e vai ser realmente muita bênção. Nós vamos abrir a palavra de Deus, Deus vai falar ao nosso coração, então estamos bem empolgados, animados, expectantes, para que o nosso público da Novo Tempo possa participar, convidar os amigos e estarmos em sintonia com o que Deus tem para a nossa vida, nosso plano, o plano que Deus tem para a nossa vida, né? Quando a gente pensava, e ele estava dando essa dica final, lembro que Efésios fala do dom do Espírito, né? E se há alguma coisa que a gente precisa para esses relacionamentos, às vezes tóxicos, é que o amor de Deus se internalize em nossa vida. Quanto mais próximo você está a Deus, mais você vai espelhar o seu caráter e você vai conseguir conciliar essas questões tão dramáticas muitas vezes. E o dom do Espírito tem a ver com paciência. Ou se a gente precisa de paciência em relacionamento, não é cortar e cair fora, é ter paciência, é paz, é benignidade, é bondade, é alegria. E tudo isso vem de Deus. Então, quanto mais próximos estamos a ouvir o que Deus tem para nos dizer, mais vamos desenvolver esse dom e também poder amar as outras pessoas como Deus nos ama. E vamos apresentar de alguma maneira isso nessa semana especial, vai ser muito bom. Estou bem expectante e vai ser bênção. Vai ser bênção, com certeza. E eu até o seguinte, de repente você que está em casa, pegou todo esse programa e agora vai ter essa questão toda, olha, trabalhar essa questão espiritual. Coloca na sua agenda de 20 a 26, às 22 horas, e eu até vou trabalhar domingo, o pastor fez eu trabalhar domingo na rádio. Porque a às rádio 11h30 também vai na ter rádio. por uma boa causa. Exato, vou estar domingo na rádio, vai começar domingo, vai até o dia 25 na rádio. Na TV, do dia 20 ao dia 26, às 22 horas, às 10 da noite, 2 patinhos na Lagoa. Colocou na agenda? Pastor Campitelli vai estar conosco aqui. Tem que colocar ali para o calendário, né, para poder gritar ali, vibrar o celular, hein? Porque você sabe que a gente esquece tudo. Quando vê, tá lá dormindo, acordou, falou, era hoje. Não, amigo, não é assim não. Você vai lá, então já coloca aí no seu calendário, não sabe, pede pro neto fazer. Já pede aí, ó, calendário, semana de oração, imagina, eu vou aprender aqui sobre a saúde, 8 remédios naturais, palavra de esperança. Você quer mais o quê? Pastor Alceu falando que tem também, porque você achou que não. Assim que acaba o nosso programa aqui. Pastor Alceu tem uma palavra de esperança para mim e para você. Pastor, boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Cris. Boa tarde, amigos. Sabe que a gente olha para a palavra de Deus e olha para tudo que a gente aprendeu hoje aqui no programa Entre Família e a gente chega a uma conclusão. A conclusão é, não é pecado se afastar de pessoas tóxicas. Não é pecado, não é errado se afastar de pessoas tóxicas. Por quê? Porque nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quando a gente tem essa perspectiva, nós começamos a nos lembrar de algumas situações na palavra de Deus. Eu quero te lembrar de duas. A primeira é Abraão com o seu sobrinho. Eles começaram a ter um relacionamento familiar tóxico. E esse relacionamento começou a gerar brigas, a tal ponto que Abraão chega para o seu sobrinho e fala assim, se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Escolha. Só que tem um detalhe, ele não deixou de ser família de Ló. Quando Ló foi aprisionado por alguns reis, Abraão foi socorrê-lo. Quando Sodoma e Gomorra estavam prestes a ser destruídas, Deus ouviu a voz de Abraão para poupar a vida do seu sobrinho. Quando a gente é família para sempre. Mas tem momentos se há toxicidade, há necessidade da separação, desse cuidado, porque você ama ao próximo como você ama a si mesmo.
Eu fiquei pensando na toxicidade que gerou a desobediência de Adão e Eva. Deus é pai e ele não podia mais agora estar em contato com eles. O que ele fez? O que o Pai do céu fez? Ele neutralizou toda a toxicidade na cruz do Calvário. Ali a toxicidade foi neutralizada. E eu quero te lembrar agora do que Paulo diz em Romanos capítulo 12, o verso 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Há poder em Cristo para restaurar os relacionamentos que podem estar quebrados. Obrigada, pastor, pela mensagem. E olha só, o programa de amanhã, olha, a nomenclatura inicial é a mesma, mas o conteúdo é totalmente diferente. Presta atenção. Toxoplasmose. Olha, o nome é complicado, mas é bem simples de entender. Você imagine que agora, durante a pandemia, nós estamos mais tempo dentro de casa com os animais. E você, gestante, pode ter contraído uma doença como essa, que é a toxoplasmose, que ela é uma infecção aí trazida por conta dos animais, Cris. Então, amanhã você vai tirar todas as suas dúvidas relacionadas a esse assunto, que tem tudo a ver com a sua saúde, com a saúde do seu bebê. E por falar em saúde, nós acabamos aqui o Entre Família, mas está dando espaço aqui para um programa cheiroso, gostoso e cheio de informações para a gente. Verdade, Carol. Hoje nós vamos falar aqui no Vídeo de Saúde, porque eu faço parte desse time também, Com certeza, gente. é isso, eu também falo assim. O impacto do estilo de vida, exercício, alimentação, bom demais. Na verdade, Teru, muito boa tarde. Muito boa tarde para você, Cris, boa tarde, Carol. Sim, vamos falar sobre o impacto do estilo de vida para evitar doenças graves como o câncer. Será que sua alimentação dá conta? Será que o que eu como realmente influencia se eu vou ter a doença ou não? Essas e outras perguntas a gente vai trazer aqui para a especialista que já está aqui de plantão esperando começar o Vídeo de Saúde. E ainda o Dr. César Vasconcelos vai falar sobre a convivência com alguém que tem algum tipo de vício no Claramente. Assunto também super necessário, porque o problema do viciado não é só um problema dele, é um problema de quem convive com ele também. E a receita de hoje, preciso deixar vocês com água na boca, porque essa torta de tomate com manjericão tá não só cinematográfica, mas ela está incrível. Quero ver todo mundo fazendo em casa. Rapaz, o pastor quase desmaiou aqui, o Campitelli. Não, ele tá aqui. Tá certo aqui. Ele tá aqui pensando, eu devia estar em outro programa, ele falou, pensou. Por que não me convidaram agora, pois pastor? Convidaram. Vai chegar a sua hora, pastor. Vai chegar a sua hora. Aguenta aí. Acho que é amanhã que eu vou estar junto aqui Não, com a passa Teresa. hoje. Passa hoje lá para pegar essa torta. E leva a gente na graça, por tudo favor. Muito obrigada, Teru. Até mais. Até já. Olha lá, você tá querendo saber como é que é essa torta, né? Tá querendo a receita? Fica aí então, nossa, que mania. Eu vou trocar de canal, vou mudar, vou dar uma espiadinha que tá acontecendo. Você não vai espiar nada. Pega esse controle remoto, coloca embaixo desse sofá aí. Para com isso. O pastor, vai nos levar mesmo, pastor? Nós vamos lá. Foca no pastor, que a frase dele é que ele tem muita questão. Para dar impacto, né? Pastor, Bora. Gente de... Vamos? Bora. A Lu pode ir junto? A hora? A Lu também pode? Vamos. Então, gente, ó, invadindo eu não queria estúdios falar do nada. Vídeo de Saúde, Foi o pastor Campitelli que falou, gente. Produção aqui, ó. Mas a torta, ela precisa ser apresentada, gente. Não podemos sair lá comendo tudo. Não precisa nem banco, tá? Eu como em pé. Mas é uma delícia. É Vai lá aprender e manda pra gente essa receita, porque o Cris não sabe cozinhar. Eu sei comer. Cada um tem sua função. É o corpo de Cristo. Você tem que aprender a cozinhar, Cada um com a sua Cris. função, não. Quero fazer minha parte focada aqui, ó. Cozinhar.